Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Vou colocar essa música hoje aqui. Ele já venceu por mim, já me deu o seu favor, me escondeu em seu amor. Não temerei se o mar se levantar, fortes ondas a quebrar sobre a minha embarcação. Em meio ao caos e escuridão, só em ti confiarei. Sei que eu não naufragarei, tu comigo estás. Tu és bom, tu és bom, tu és bom em todo tempo tu és bom. Tu és bom, tu és bom, tu és bom em todo tempo tu és bom. Uau! Tem muito tempo que eu não coloco essa música aqui. Uma das músicas mais animadas, gostosas, falando sobre a bondade de Deus, de Jesus. Fala acreditar mesmo sem ver, como a gente falou no dia anterior do projeto, né? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Oh, Deus é bom demais, amém? Hoje estamos no dia 552 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos iniciar o último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21. Amém? Então, a partir do versículo 1 diz assim: depois disto, depois de Jesus ter aparecido ali para Tomé e para os outros, mais uma vez Jesus vai aparecer agora para sete discípulos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, que quer dizer gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Entre esse pessoal aí também tinha João. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Preste atenção, naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Jesus estava ali na praia esperando os discípulos. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam-lhe a Jesus, Responderam a Jesus: não temos. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis os peixes. Então assim o fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Uau! Jesus manda lançar a rede à direita do barco e eles não tinham pego nada na madrugada, nada na noite anterior. Mas quando a gente obedece Jesus, quando Jesus nos dá uma palavra, um direcionamento e a gente obedece, dá uma sorte. Olha só, já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Então eles tiveram que fazer uma força gigante para puxar a rede. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, ele sempre fala dessa forma a respeito dele mesmo. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se, se vestiu com a sua veste, porque ele estava despido, ele estava nu, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barco. Então 6 ficaram no barco e Pedro foi nadando, já não conseguia conter a emoção. É Jesus, é Jesus! E ele foi, do jeito de Pedro, como sempre. E ele foi nadando, enquanto os outros discípulos vinham no barco puxando a rede com os peixes.
né? Eu acho que eles não podiam colocar a rede dentro do barco e eles vinham com o barco e puxando a rede do jeito que dava para chegar ali até a praia. E diz aqui, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, que é o equivalente a aproximadamente 100 metros. Então eles estavam perto da praia, né? 100 metros não é muita coisa, e eles vieram arrastando ali a rede, né, ao lado do barco para chegar em terra. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. Jesus já tinha preparado ali o fogo, né? E em cima das brasas, peixes, já tinha alguns peixes, e havia também pão. Lógico, Jesus, aquele que multiplicou pães, não tinha dificuldade nenhuma, ele já tinha ali os pães, já tinha peixes, mas Jesus lhes disse, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Ele gosta que nós também nos sintamos participantes, né? Ele gosta que a gente participe dos milagres, que participe das bênçãos. Amém? E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra junto com os outros 6, cheia de 153 grandes peixes, fora os pequenos. Eles só contaram aí os grandes. Gente, você consegue imaginar 153 grandes peixes? Bom, quando eles falam grandes aqui, eu creio que são grandes mesmo, né? Então é muita fartura. Então, quando Jesus vem nas nossas vidas, Ele traz a fartura, Ele traz abundância, Ele traz ordem, Ele traz paz, Ele traz beleza. Uau, esse é Jesus. E não obstante serem tantos, apesar de serem tantos peixes, né? 153 só dos grandes, a rede não se rompeu, né? Eles até devem ter ficado impressionados. Como que a rede não se rompe com tanto peso, com tantos peixes? Mas não se rompeu a rede, né? Versículo 12. Disse-lhes Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam com certeza que era Jesus, que era o Senhor. Olha que legal. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo deu os peixes. Jesus, ele quer essa intimidade, ele quer esse relacionamento. Em toda a Bíblia, né, eu estava lendo agora também em Gênesis, o final de Gênesis, quando fala de ceia, quando fala de comer junto, né, fala de intimidade. Eu estava lendo a parte que José comeu junto com os irmãos que o venderam, né? Então isso fala de intimidade. Nesse capítulo lá que eu li de Gênesis, diz que os egípcios não comiam junto com os hebreus, né? Porque não tinham toda essa intimidade. Mas aqui Jesus, ele quer, né? Apocalipse 3, 20, eu gosto muito dessa passagem, Jesus sempre falando, né? Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele comigo. Então Jesus busca essa intimidade, ele busca esse relacionamento. Amém? E para fechar o dia de hoje, versículo 14, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? E mais vezes ele apareceu também durante 40 dias, né? Segundo o final do livro de Lucas e Atos também. Durante 40 dias depois dele ter ressuscitado, ele apareceu ali aos discípulos. Amém? Que eu e você possamos convidar esse Jesus para ter esse relacionamento, para cear conosco, trazendo alegria, paz, abundância às nossas vidas. Amém? Então é isso, vamos orar. Senhor Jesus, Deus Pai, Espírito Santo, obrigado mais uma vez. Obrigado porque Tu és bom. Obrigado porque mesmo na dificuldade, mesmo na escassez, quando o Senhor chega, né, o Senhor traz abundância. Aqueles discípulos tentaram pescar durante a noite toda e não apanharam nada. Mas quando o Senhor Jesus chegou e deu uma direção,
Houve fartura, houve abundância. Obrigado, obrigado por ser o nosso provedor. Obrigado por não nos deixar faltar o pão de cada dia na nossa mesa. Obrigado por nos prover de tudo aquilo que nós necessitamos. E ainda muito mais, muito mais. Obrigado, Jesus. Nós te recebemos como Senhor, como Salvador, provedor, amigo nas nossas vidas. Amém? Então é isso, um beijo no coração e até amanhã com o próximo dia do projeto.